Olá, Melissa, bom dia. Tudo bem com você? Como é que você está? Estamos só nós dois por enquanto. O povo aí não está com muita vontade de assistir aula, né? Mas vamos aí, vamos aproveitar então. Eu estou bem, graças a Deus. Tranquilo, né? Como é ansioso aí para esse retorno, né? Para que a gente possa retornar às atividades normais, que o pessoal aqui pelo Zoom não está muito participativo, né? Isso pode gerar um problema aí posteriormente, ter que rever bastante conteúdo. Mas vamos lá, vamos em frente. É bom que você está aqui e aí aproveite a oportunidade, né? Se você tem praticamente uma aula particular. Então, começando ali, ó, opa, alguém tá entrando aí. Então, começando, Melissa, você tem alguma dúvida? Eu queria começar perguntando primeiramente se você tem alguma dúvida, algum conteúdo que você tenha tido dificuldade e você queira que eu reexplique de novo, alguma coisa que você não entendeu bem. Então, como é que tá as coisas aí em relação aos estudos? Tá tranquilo mesmo? Tem certeza? A aula passada você participou, né? A aula Zoom. Isso, que bom. Então a gente vai aprofundar, na verdade, né, os conteúdos lá que nós começamos a ver a aula passada. Então, a aula passada a gente começou a ver sobre funções inorgânicas, um dos últimos assuntos aí que temos na química. Aí o segundo semestre, que no caso seria após as férias, aí vai ser a disciplina de física. Tá? Então é um dos últimos aí que nós veremos em química, que se divide em quatro partes. Tá? Então nós vamos ver as funções inorgânicas. Então não sei se você tem um caderninho aí do lado, já vai tomando algumas notas, tá? Eu particularmente eu não consigo entender bem se eu não tenho alguma coisa para anotar. Então é bem importante você, como se estivesse no momento presencial mesmo, tá? Vai lá e faça as anotações, qualquer coisa você pode mandar a tua pergunta aqui no chat, caso você tenha microfone, você pode falar também, né? Eu deixo aberto o microfone, e aí a gente pode ir trocando uma ideia aí, você ir tirando suas dúvidas. Ó, o Bernardo está entrando agora, né? Mais um companheiro para gente aí. Ô Bernardo, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Mais um companheiro aí para nossa jornada. Então, primeiramente, vamos começar orando, então, uma breve oraçãozinha para que a gente possa começar nossa aula. Então, se você puder fechar os olhos aí em sinal de respeito à oração. Então, querido Deus, vamos agradecer, Deus, pela oportunidade de estarmos novamente, Pai, em mais um dia tendo a oportunidade de termos uma aula, Pai. Porque muitas pessoas simplesmente pararam e abandonaram. Nesse momento, Pai, muitas redes estão sem conseguir lecionar e nós temos ainda a oportunidade, Pai, de estarmos aprendendo, Pai, mesmo que a distância, né, mesmo que a distância não, mas mesmo que seja uma aula síncrona, mas estamos aprendendo, Pai. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que o Senhor possa estar abençoando essas aulas e também abençoando esses alunos, Pai, que estão assistindo e que também os que não estão, que por algum motivo, o Senhor sabe qual, não puderam estar presentes nessa aula, que também, da mesma forma, o Senhor possa os estar abençoando. Abençoe toda a família do Colégio Adventista Araucária, Pai, e da rede como um todo, que todos possam ser abençoados e tocados e protegidos pelo Senhor nesse momento que estamos passando de dificuldade. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Bernardo. Isso aí. Então, bora lá. Bora começar nossa aula, então. Assim como eu perguntei para a Melissa, eu vou perguntar para você também, Bernardo. Tá tudo tranquilo com o conteúdo? As aulas anteriores, tá tudo tranquilo? Como é que tá as coisas aí? Alguma coisa que você queira que seja revisto? E aí, como é que tá as coisas em relação à parte acadêmica sua? Tudo de boas? De boa de verdade mesmo? Que vai ser importante tudo isso aí lá no ensino médio, tá? Bom, então se está tranquilo para a Melissa, está tranquilo para o Bernardo, né? São só vocês dois que estão na aula por enquanto. Vamos começar então, né? Para a gente não perder mais tempo. Então, na aula passada, nós começamos a falar sobre
as funções inorgânicas, tá? Assim como eu pedi para a Melissa, Bernardo, pegue um caderninho também e para tomar as notas, tá? Para você aprender da melhor forma. Então, o que é uma função inorgânica? Começa por aí já, né? Então, vamos compartilhar aqui a tela com vocês. Ó. Eu tenho o Paint aqui. Então, eu vou tirar aqui a nossa imagem para você conseguir visualizar. Então, a função inorgânica, nós temos 4, que são essas aqui, ó. Deixa eu deixar uma cor assim bem destaque para você. E aí, para você visualizar. Então, essas aqui, ó, são as minhas funções inorgânicas, tá? Então, a química, só para você ter uma ideia, a química, há muito tempo atrás, ela se dividia em duas partes, que era a química orgânica e era a química mineral. Tá? Isso há muito tempo atrás, orgânica e mineral. Mas é importante falar para você entender o que é uma função inorgânica. Tá? Então, essa química orgânica, há muito tempo atrás, ela estudava qualquer coisa referente ao organismo vivo ou derivado do organismo vivo. Por exemplo, eu quero estudar a composição que tem no sangue. O sangue não é de um organismo vivo? Então, estudava-se isso na química orgânica. Eu quero estudar a composição, por exemplo, vou fazer um exame de urina, tá? E aí eu quero ver a composição, né, de substâncias químicas que tem nessa urina. Então, eu estudava isso na química orgânica. Por quê? Porque a urina veio de organismo vivo, né? Eu quero estudar os produtos da respiração e da transpiração. Quem que respira? Organismo vivo. Então, estudava-se isso na química orgânica, beleza? Então, química orgânica era toda a química que estudava algum derivado de compostos vivos ou o próprio composto vivo, beleza? E tudo que não era correlacionado à vida, né? Ou seja, eu vou estudar uma rocha, não tem nada a ver com vida. Então, eu estudava isso na química mineral. Tá? Então, eram duas químicas que existiam: organismo vivo, certo? E organismos não vivos. Química orgânica, vivo, química mineral, não vivo, beleza? Aí, posteriormente, né, foi colocado aí, alguns cientistas foram estudando sobre as histórias e tudo mais, e aí teve uma descoberta, né, que foi produzido a ureia em laboratório. E aí essa teoria teve que cair. Mas por que essa teoria teve que cair? Porque a ureia é o principal componente da urina. E aí isso foi produzido em laboratório. Ou seja, eu consegui produzir alguma coisa de organismo vivo em laboratório. Consegui fazer isso, né? Ou seja, produzir um composto da urina. E aí essa ideia de que eu não da química orgânica, organismo vivo, já tinha caído. E aí foi feita uma nova separação. Então a química orgânica, a partir dessa época, a partir dessa descoberta, dessa síntese, a química orgânica é simplesmente o estudo do elemento carbono. Vocês vão ver lá no ensino médio, lá próximo ao final do segundo ano, começo do terceiro ano do ensino médio. Então, a química orgânica, atualmente, estuda o elemento carbono. Então, você pode ver como que o carbono é bem importante, né? Nós temos 118 elementos na tabela periódica, e desses 118 elementos da tabela periódica, existe a química que estuda somente o carbono. Tá? Então, é uma química inteira para um desses elementos, né? Que seria o carbono. E a outra parte foi colocada como química inorgânica. Não era mais química mineral, é química inorgânica. Então, tenha em mente o seguinte, ó. Então, a química orgânica atualmente estuda o carbono, certo? Carbono. E a química inorgânica estuda o resto, tá? Ou seja, há uma certa diferenciação em relação ao passado. E os ácidos inorgânicos, ou seja, ácidos que praticamente não tem carbono. Até existe alguns ácidos que tem carbono que não está na orgânica, tá? Mas são bem poucos, Tá? A grande maioria que tem carbono está na orgânica, tá? Então a química inorgânica vai estudar esses ácidos. Então por isso que chama-se função inorgânica, porque na orgânica também terá funções orgânicas. Só para você ver em relação ao número. Na orgânica, nós temos aproximadamente aí as principais 20 funções, tá? Que é o álcool, que é usado para fazer a asepsia da mão, né? Fazer a limpeza da mão, álcool 70.
ele é estudado na química orgânica. A gasolina é estudada na química orgânica. O petróleo é estudado na química orgânica. Geralmente, quase todos os medicamentos que têm carbono na sua estrutura é estudado na química orgânica. Né? A área farmacêutica em si e a área médica, ela é muito focada, né, na parte da química orgânica em si. Tá? Tanto que você vai fazer um vestibular, por exemplo, a medicina, né, para passar na federal, que eu estou dizendo, né, você vai fazer uma segunda fase, caso passe a primeira, né, caso tenha estudado bastante, porque não é qualquer um que passa, né, tem que estudar muito. Mas caso você passe para a segunda fase na Federal do Paraná, atualmente, você vai fazer uma prova de química e uma prova de biologia, que tem tudo a ver com a parte da área medicinal. E a parte da química é justamente devido à química orgânica. Essa é a parte mais importante ali, tá? Então, então tem em mente o seguinte, né? A química orgânica tem aproximadamente 20 funções, álcool, enfim, tem várias outras, não vou citar agora, que vocês vão aprender melhor no ensino médio. E as funções inorgânicas, nós temos somente 4. Quais são essas 4? Então, aí sim, essa você vai precisar saber, né? Que essa é o conteúdo do 9º ano. Então, das funções inorgânicas, quais são essas 4? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, são as funções ácidos, bases, sais e óxidos, tá? Ácidos, bases, sais e óxidos. Desses 4 nomes, você já deve ter ouvido falar de pelo menos um deles. Já ouviram falar de um ácido? Fale comigo aí, pessoal. Ácidos, já ouviram falar sobre ácido, ou base, ou sal, ou óxido? Algum desses aí. Já ouviram falar? Qual, Bernardo, que você ouviu falar? Ácido, base, sal ou óxido? E o que você ouviu falar? Só para ter uma noção do que você já sabe. O microfone de vocês está aberto, tá, pessoal? Pode falar sem vergonha, tá? Deixando o microfone aberto. Então, o Bernardo falou ácidos e sais. E você, Melissa, já ouviu falar desses nomes? E consegue citar algum exemplo? Não, nunca ouviu? Então vai ser a primeira vez, Melissa. E por isso que ele é conteúdo do 9º ano. Bernardo, você que já ouviu falar, você consegue citar algum exemplo do que você já ouviu? Pelo menos um exemplo de ácido e um exemplo de sais? Sal, acho que você já ouviu falar, né, Melissa? Você come sal todo dia, né, no alimento. Então é justamente essa função aí, os sais. Consegue citar algum exemplo? Não? Bom, o Bernardo falou, vixe não é exemplo de ácido nem base, tá? Mas vamos citar junto alguns exemplos agora. Na aula passada, eu comentei um exemplo, né? Vocês disseram que estavam aqui comigo na aula passada, né? Então, na aula passada, eu citei um exemplo. Qual foi o exemplo que eu citei na aula passada? Eu comecei a falar sobre ácido, né? E eu falei de um ácido muito, muito importante para o nosso organismo. Né? Então, vocês falaram que estava tudo tranquilo a matéria. Então, se está tudo tranquilo, quer dizer que as aulas anteriores foram bem entendidas, né? Então, qual foi o exemplo que eu citei a aula passada? Eu fiquei praticamente a aula passada inteira falando de um tipo de ácido só. Qual que era ele? Vamos ver se prestaram atenção. Agora é a hora da verdade. Prestaram atenção na aula passada? Qual que era o ácido? Não adianta pegar lá agora e dar uma olhadinha no caderno, né? Mas se bem que se você anotou, pode olhar, não tem problema. Qual que era o ácido que eu falei na aula passada? Esqueceu? Puxa, não pode esquecer essas coisas, hein? A gente vai, uma coisa é cumulativa. Então, geralmente a química, a física, enfim, qualquer disciplina fica difícil porque a gente tem mania de quebrar ela em pedaços, né? Eu assisti a aula, aprendi, fiz uma prova, agora esqueço, eu vou para a próxima parte. Aí depois eu esqueço, eu vou para a próxima parte. Então, o conhecimento científico, ele é acumulativo, tá? Então, por isso que você vai avançando. Então, no 9º ano, você precisa de conceitos do 8º, né? Lá no 1º do médio, você precisa de conceitos do 9º. Então, se você simplesmente quebrar em pedaços, em aulas, você cada vez vai ter mais dificuldade, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês é não quebrar os conhecimentos, tá? Aprenda a aula anterior, porque a próxima aula, quase absoluta, vai ter ligação com a aula anterior, tá? E aí você entende mais fácil. Esse é um princípio bem legal para você conseguir entender as matérias como um todo, tá? Então, não abandone uma aula e a próxima aula já tenha ela em mente, né? A aula anterior, bem aprendida. Aí o Bernardo falou assim, ó, sal de cozinha. Sim, sal de cozinha é um dos exemplos, né? Mas não foi bem esse que eu falei de um ácido. Então, como vocês não lembram, vou ter que falar de novo, né? Então, é o ácido clorídrico. O que esse ácido clorídrico tem?
Vou pegar uma imagem aqui na internet, ó, e aí eu vou mostrar para vocês. Então, esse ácido clorídrico, ele está no meu estômago, igual eu mostrei aula passada, né? Ó. Então, vou pegar uma imagem qualquer aqui, ó. Eu falei bastante, né, da aula passada sobre esse ácido aí. Já falo com vocês, eu estou pegando uma imagenzinha da internet aqui, ó. Agora eu vou compartilhar com vocês. Então, só uma breve lembrança da aula passada. Então, nós falamos sobre o ácido clorídrico. Então, aqui ó, nós temos o nosso estômago, tá? De uma forma artística, né? Não real, mas nosso estômago. Então, aqui o nosso estômago, né? Eu até comentei a aula passada que na região aqui acima do estômago, você tem o esôfago, que é uma parte importante, né? Esôfago. E abaixo do esôfago, você vai ter o estômago propriamente dito. Né? Então, essa parte aqui, ó, seria o teu estômago. E o teu estômago, ele só funciona, né? Na verdade, a digestão, ela começa na nossa boca. Então, você começa a mastigar os alimentos, existe uma enzima que começa a fazer a digestão. Preste bem atenção, tá, pessoal? Porque isso era da aula passada. Isso era para estar bem fresquinho na tua cabeça já. Então, você vai alimentando, se alimentando e vai fazendo a digestão na sua boca. Né? Por isso tem que mastigar bem, tá? Se você não mastiga bem, essa primeira parte da digestão não vai acontecer. Então, você precisa mastigar bem o alimento, porque ela começa, né? A digestão começa na boca. E a digestão é simplesmente a absorção dos nutrientes que você precisa. Tá? Então, às vezes, a pessoa come muito, muito mesmo, só que não mastiga de forma adequada. Então, ela vai comer muito e vai ter pouco nutriente no organismo. Tá? Então, precisa fazer todo o processo de digestão, começando pela mastigação. Tá? Mastiga bem, até triturar o alimento. Aí, aquela massa que você produziu na boca, ela vai para a laringe, para a faringe, né, que é essa parte, né, e vai descendo até a região do esôfago. E aí, do esôfago, cai no teu estômago. E aí, lá no teu estômago, começa uma outra parte da digestão, né? Então, dentro do estômago, precisa ter um ambiente muito ácido para que uma enzima que está ali, que chama-se pepsina, ela possa agir. Então, essa pepsina, imagine que é como se fosse um bichinho, ele vai lá e fica comendo, literalmente destruindo o alimento que chegou até o estômago. E aí, formando, né, o bolo fecal, que aí depois vai, você sabe para onde vai, né? Ele sai do estômago, vai descendo, ainda assim vai absorvendo nutriente no intestino grosso, no intestino delgado, até ser eliminado o restante que não foi absorvido. Mas para o teu estômago funcionar, que é a segunda parte, precisa estar no ambiente ácido, porque senão essa enzima ela fica apagada, ela não tem atividade se o ambiente não está ácido, tá? Então, para manter esse ambiente ácido, você coloca você não, o teu organismo, né? Assim como Deus fez. O teu próprio organismo produz o ácido clorídrico. Tá? Então, dentro do teu estômago existe o ácido. Então, ó, ácido, vou colocar em preto aqui para ficar mais fácil, que vermelho vai ficar difícil vocês enxergarem, né? Então, existe o ácido clorídrico, tá? Ó, que foi esse ácido que eu havia comentado para vocês a aula passada. Tá? Então, ácido clorídrico. Existe pouco desse ácido, tá? Aproximadamente aí 3 a 5 ml, tá? E aí, se esse ácido não tiver no teu organismo, essa enzima não funciona e aí você não consegue fazer a digestão da forma adequada, tá bom? Isso gera problema bem grave. Aí, como eu comentei lá passada para vocês, no ácido clorídrico, você pode ver nessa imagem, existe como se fosse uma mucosa no teu estômago. Tudo que Deus faz é perfeito, tá? Esse ácido ele é extremamente corrosivo. Se ele encostar na minha mão, ele machuca, causa queimadura de 3º grau. Deus o livre, mas dá para ver até o osso lá. Ele vai correndo e vai chegar até o osso. Queimadura de 3º grau, dói muito. Só que dentro do estômago existe essa camada protetora que Deus fez, né? Justamente para que com que esse ácido não faça não cause essa corrosão dentro do meu estômago, tá? Só que acontece o quê? Quando você se alimenta mal, esse ácido clorídrico, quando você alimenta muito, muito, e principalmente não mastiga, pensa numa bexiga assim cheia de água, né? Quando você coloca bem cheia, mas antes de vazar, aí quando você coloca alguma coisa dentro dessa bexiga, o que acontece com o nível do líquido de acordo com o princípio de Arquimedes? Lembra disso lá nas aulas presenciais? Você coloca um sólido e um líquido, o que vai acontecer com o nível do líquido? Ele vai subir,
certo? Então você tá lá, tá no nível certinho de ácido. Aí você começa a colocar muita comida. Ele sobe o nível de líquido. E aí começa a transbordar para a região do esôfago. Então, por isso que você tem que se alimentar da forma adequada, tá? Ou seja, pegar a alimentação que seja a quantidade certa e também feito, né, todo o processo de gestão do formato certo. Senão, esse líquido ácido clorídrico e mais líquido estomacal vem para a região do esôfago. E na região do esôfago não tem a proteção. Aí você começa a sentir aquela sensação de queimação, de azia, né? Que é justamente devido a um dos fatores, né? Tem outros, mas um dos fatores é devido à alimentação inadequada. Tá? Por isso que é importante você pensar no que você está ingerindo, tá? Uma substância, então, que tem no meu estômago é um ácido, tá? E aí é o ácido clorídrico. Então, vamos colocar aqui como exemplo. Agora vamos tirar essa imagenzinha, que foi só uma lembrança da aula passada, né, que nós já havíamos comentado, não vou citar tudo novamente. Então, aqui, ó, o ácido, um dos exemplos, é o ácido clorídrico. Então, vamos colocar aqui, ó, ácido clorídrico, que é um dos exemplos, tá? Na verdade, ele está aparecendo aqui do lado. A aplicação de alguns ácidos. Então, quais que são? Acabei de comentar o primeiro, né, ó, que é o ácido clorídrico, ó. Vamos seguir aqui, ó. Ácido clorídrico. Além dele ser usado naturalmente pelo meu organismo, né, para fazer o processo de digestão, ele na indústria, ele é chamado de ácido muriático. É como se fosse um sinônimo para ele, tá? Então, ácido clorídrico. Vai tomando nota disso, tá, pessoal? Isso não pode ser esquecido, tá? Então, ácido clorídrico e ácido muriático é a mesma coisa, tá? Só que o ácido clorídrico você usa mais quando ele está no estado natural. E o ácido muriático é como você compra ele na indústria. Então, na indústria, ele é usado para quê? Ele é usado para fazer limpeza de peças, né? Então, comercializadas. Então, eu pego lá, por exemplo, um tipo de metal. Todo metal que eu encontro na natureza, ele não está puro, ele está sujo, ele está com várias impurezas. Eu preciso tirar todas essas impurezas do metal. O que eu faço? O que a indústria faz? Coloca tudo isso dentro do ácido muriático. E aí ele vai corroer a sujeira e o metal ele não vai conseguir fazer essa corrosão, tá? Então ele tira aquela sujeirada e faz a limpeza. Então o ácido muriático ele é usado para fazer limpeza e inclusive tem até limpeza na nossa casa mesmo, se bem que ele é meio perigoso mexer. A pessoa que não sabe bem certinho do que ele se trata seria interessante não tá mexendo, tá? Porque se você misturar o ácido muriático com uma outra substância, por exemplo, como vou fazer uma propaganda porque eu não me lembro o nome ao certinho aqui, o Ajax ou o Veja, né? Isso vai gerar uma reação complicadinha e essa reação ela pode causar até asfixia, causar até a morte. Tá? Então tem que saber com que você vai misturar o ácido muriático, tá? Porque é bem complicado mesmo eu usar sem saber aqui, né? Aí estão falando que boa seria uma base, tá? Que é o processo inverso. E é justamente com a que boa, né? Na verdade a que boa ela ela não tem ácido clorídrico. Muita gente fala que ela tem ácido clorídrico, mas ela tem hipoclorito de sódio, né? Hipoclorito, que é quase o ácido clorídrico, né? Então essa aqui boa tem até cloro livre, né? Você vê no rótulo tem cloro livre, né? E esse cloro livre reage com a água formando o ácido clorídrico. Ela tem um pouquinho, mas ela é feita praticamente de uma outra substância, mas ela não deixa de ter. Que boa também tem esse ácido clorídrico aí. Mas esse ácido muriático, ele é mais forte que a quiboa, bem mais forte. Ele é quiboa como se fosse multiplicado por 10, a força dela. Então, se a quiboa você já sente uma sensação ruim quando você cheira, dá uma tontura, né? Não é muito agradável você ficar mexendo com quiboa. Então, o ácido muriático ele é pior ainda, tá? Então, tem que tomar cuidado com ele. Mas ele é usado para fazer limpeza, tá? Outro ácido importante, então vai lembrando das fórmulas, tá? Quando eu peço quando eu falo sobre um ácido, eu vou mostrando as fórmulas e aí para você ir gravando já. Então a fórmula do ácido clorídrico é HCl. Você já sabe o que significa esse risquinho aqui, né? O que significa esse risquinho? Vamos ver quem me fala aí. O que é esse risquinho entre o H e o Cl? Quem que pode me explicar em poucas palavras aí? O que é Bernardo Melisa? O que significa esse risquinho? Vou tomar uma aguinha aqui. Quem pode me ajudar? O que é o risquinho?
Vamos lá, pessoal, participem. Estou esperando aqui alguma resposta. Então, o que é o risquinho entre o H e o Cl? Consegue me falar o que é? Isso mesmo, Bernardo e Melissa, representa uma ligação covalente. Quantos elétrons que estão sendo representados em cada um risquinho desse? Vamos fazer tanta pergunta, né? São dois. Um elétron numa ponta, outro elétron na outra. Dois elétrons sendo compartilhados. Exatamente isso aí que vocês falaram. Muito bem. Parte da ligação, então show de bola. Então vamos continuar aí. Então, né, como eu disse, o ácido clorídrico é um deles. Outro exemplo bem importante de utilização é o ácido sulfúrico. Vamos colocar aqui, ó. Vamos selecionar ele aqui agora. Então, meu ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele tem a seguinte fórmula estrutural. Lembra que esses que aparecem os risquinhos é a fórmula estrutural, né? Ó, ele tem a seguinte fórmula estrutural. Qual seria a fórmula molecular dele? Então, vamos colocar aqui, ó. Ácido clorídrico, então, ó, ácido clorídrico HCl, tá? Ó. Então, ácidos e suas fórmulas moleculares. Então, vamos pegar esses exemplos ali, ó, que eu estou colocando. Então, ácido clorídrico, né? Você tem esse aqui, ó, o H ligado com o Cl. Aí é molecular, você não precisa colocar o risquinho. É só colocar os elementos, ó. O HCl, esse é o ácido clorídrico. O ácido sulfúrico, que é esse que é o segundo que eu estou vendo, é esse aqui, ó. Vai gravando já, ó. H2S, que é o enxofre, o O, que é o oxigênio, 4. Então, esse aqui é a fórmula molecular, grave e anote isso. É a fórmula molecular do ácido sulfúrico, tá? Para que serve o ácido sulfúrico? Quais são as utilizações? Ele tem muita utilização mesmo, tá? Vou comentar uma somente, tá? Então, o ácido sulfúrico, quando você já vai ver lá uma bateria de automóvel, dentro dessa bateria do automóvel existe um líquido que faz com que a corrente elétrica dessa bateria, né, seja transportada. E esse líquido que tem dentro da bateria do automóvel é justamente água com ácido sulfúrico misturado, tá? Então é ácido sulfúrico com água. Então esse é o líquido da bateria. E é devido a esse fato que você não pode mexer com bateria, principalmente virada de ponta cabeça para sair aquele líquido, porque aquele líquido ele é corrosivo. Esses dois ácidos que eu coloquei para vocês, o HCl é muito corrosivo e o H2SO4 é muito corrosivo também, tá? Então você não pode ficar brincando aí com bateria de automóvel, justamente devido à presença desse ácido. Ele causa queimaduras de terceiro grau, esses dois ácidos que eu falei, tá? Outro ácido importante, bem importante, eu estou indo por ordem de utilização aqui, tá? Eu vou pegar esse aqui agora, o ácido nítrico. Ácido nítrico. Então, o mesmo esquema. Ó. Anote, ácido nítrico e a formulazinha que eu vou colocar agora. Então, essa aqui que tá, ó, é a fórmula estrutural, né? Você aparece os risquinhos, mas a fórmula molecular é essa aqui, ó. H, um hidrogênio, né? Só contar, ó. Um hidrogênio, um nitrogênio, N, e oxigênio terá quantos? É só contar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 oxigênios. Né? Então, 3 oxigênios. Então, essa aqui é a fórmula molecular do ácido nítrico, tá bom? Que também é muito corrosivo. Para que ele serve? Para duas coisas, ou entre outras, tá? Mas duas coisas muito importantes. Uma primeira, para fazer fertilizantes. Então, tudo que tem nitrogênio, que é o N, tudo que tem fósforo, que é o P, e tudo que tem potássio, que é o K, NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio, serve para fazer adubo. Tá? Então, isso daí você vai encontrar o nitrogênio, né? O HNO3 é usado, ele não está no adubo. Tá? Se ele estivesse no adubo, não daria para usar na planta, porque ele é um ácido muito corrosivo também, tá? Igualmente aos outros ali. Mas ele existe uma substância, né, que foi usado o ácido nítrico para produzir este adubo. Tá? Então é o ácido nítrico, beleza?
E também a segunda não é tão boa assim, né? Infelizmente, o ser humano às vezes faz algumas coisas erradas com a inteligência que Deus nos deu, que é usado para fazer explosivos, né? Para fazer a TNT, trinitrotolueno, né? Que é a TNT, que é aquela bomba lá que eles usam para fazer sabe Deus o que conforme está mostrando aí na sua imagem, né, no slide. Então ele é usado para fazer fertilizante, beleza, aí tudo bem, né? E infelizmente usado para fazer armas também, né? Explosivos. Isso não devia ser usado, mas enfim, é o ser humano, né? Próximo ácido importante para a gente, ó, é o ácido carbônico. Esse aqui, ó. Então qual que é a fórmula do ácido carbônico? Ácido carbônico é H2, 2 hidrogênios, C, um carbono, O, oxigênio, só que são 3 oxigênios. Esse aqui é o ácido carbônico, tá? H2CO3, cuja fórmula estrutural está representada aí na tua imagenzinha, tá? Então veja que legal, ácido clorídrico, HCl, ácido sulfúrico, H2SO4, ácido nítrico, HNO3, ácido carbônico, H2CO3. Para que serve o ácido carbônico? Ele é muito usado na indústria alimentícia. Então, quando você toma um refrigerante não é nada saudável para o nosso organismo, né? Mas quando você ingere um refrigerante, ou mesmo água com gás, né? Você automaticamente está ingerindo esse ácido. Porque esse ácido, ele é o responsável pela produção no refrigerante ou na água com gás, ou qualquer coisa com gás, na produção do ácido carbônico, né? Na produção do gás carbônico. Então, o gás que tem no refrigerante é o gás carbônico. Esse gás carbônico, ele veio da onde? Do ácido carbônico. Por isso tem esse nome, ó. Ácido carbônico gera gás carbônico nas bebidas, tá? Qual que é a fórmula do gás carbônico? Só para você lembrar. CO2, né? C de carbono, O de oxigênio, 2. Então, esse ácido carbônico, ele gera justamente este gás nas bebidas. Ele é usado para fazer o que nós chamamos de carbonatação. Carbonatação é colocar o gás no refrigerante ou na bebida com gás, que é esse ácido que está usando. Agora, olha que legal. Dentro do teu estômago, vamos relembrar, você tem o ácido clorídrico. Agora você ingere um refrigerante, você está ingerindo ácido carbônico. Você está aumentando a quantidade de ácido no teu estômago. E isso pode gerar o quê? Refluxo, né, que é esse líquido do teu estômago subindo até o esôfago, e quando ele volta para o esôfago, gera a sensação de queimação, azia, podendo gerar gastrite ou úlcera, tá? Então, refrigerante é uma coisa que faz muito, muito mal para o meu organismo, sem contar um monte de açúcar e tudo mais que tem nele. Estou pegando só o foco do ácido carbônico, tá? Então, o ácido carbônico já seria o suficiente para nós não tomarmos refrigerante, né? E também água com gás, ele também aumenta, tá? Só que a água com gás não é tão ruim, porque é água, né? Então não tem outras coisas misturadas lá. Mas o refrigerante é um veneno, tá? Porque além do ácido carbônico, tem mais um monte de coisa lá que eu não devia nem pensar em ser ingerido, tá bom? Então, ácido carbônico aí como exemplo. Um outro bem importante, que aí não é bem inorgânico, mas é orgânico, é o ácido acético. Esse eu não vou colocar a fórmula aqui, porque ele é um ácido orgânico, tá? O nosso objetivo é falar de funções inorgânicas. Mas é só para você ver onde que ácidos estão no nosso dia a dia. Então, esse ácido acético, ele é o vinagre, tá? Como é que eles produzem o vinagre? Eles colocam água e ácido acético. Simples assim, tá? Claro, eu tô falando muito simplificadamente. Tem processos de reação e tudo mais, né? Por exemplo, o suco de uva, ele pode ser produzido com o álcool, né, que é o etanol, ou seja, para fazer lá, por exemplo, o vinho, e esse vinho ele pode se transformar em vinagre. Né? Já deve ter visto aí vinagre de vinho, né, justamente esse processo que eles fazem através de reações químicas. Mas o vinagre, de uma forma geral, ele tem esse ácido aí que é o ácido acético. Tá bom? Mas eu não vou colocar a fórmula ali porque ele é um ácido orgânico. Nosso objetivo agora é inorgânico. Agora presta atenção nas 4 fórmulas que eu coloquei. O que elas têm em comum? Me fale. Olha você aí. Ó. Escreva bem rápido que nós temos só 3 minutos para acabar a aula. O que nós temos em comum
entre todos esses ácidos que eu coloquei as fórmulas. Eu dei exemplo de 4 ácidos. Quais são, o que é que está em comum entre esses 4? Escreva para mim ou fale para mim, caso você tenha o microfone aí. Vamos ver, vou tirar aqui o compartilhamento. Vamos ver se eles colocaram. A Melissa falou, uma ligação covalente? Sim, todos eles são de ligação covalente. Todos, sem exceção, ácidos são formados por ligação covalente. Então, isso realmente é uma coisa em comum. Agora, a Melissa falou assim, ó, e o Bernardo também, o hidrogênio. Exatamente isso, é o hidrogênio. Agora, olha a posição que o hidrogênio está na fórmula. Olha a posição que ele está. Ele está no meio, no final ou antes? Qual posição que o hidrogênio está nas fórmulas? Vou voltar a compartilhar para você me responder essa pergunta. Então, qual é a posição que o hidrogênio está nas fórmulas? O que vocês me falariam sobre isso? Olha lá, ó. HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3. Então, todos eles estão nas pontas. Mas qual ponta? Antes, né? Igual a Melissa comentou e o Bernardo também, nas pontas antes, né? Então, tenha em mente o seguinte, ó. Começa com H, pode, não é necessariamente pode ser um ácido, tá? Porque todo ácido vai começar com H, sem exceção. Todo ácido, inorgânico, tá? Inorgânico. Todo ácido vai começar com H. Então, vou colocar mais alguns exemplos aqui para vocês, ó. Então, é muito simples, né? Você tem lá, por exemplo, pegar outro, ácido sulfuroso, que parece o sulfúrico. Veja a fórmula, H2SO3. SO3. Só tem um oxigênio a menos ali que o ácido sulfúrico. Existe um ácido que chama-se ácido de cloro, de uma forma geral. Então, aqui tem o HClO4. Então, esse ácido chama-se perclórico. Tá? Esses que eu estou colocando agora não precisa muito saber o nome, tá? Que depois vocês vão saber regrinhas para identificar o nome. Existe esse outro aqui, ó, ácido clórico, HClO3. Só mudei a quantidade de oxigênio ali, ó. Aí tem outro aqui, ó, ácido cloroso, que é esse aqui, ó, HClO2, ácido cloroso. E só mais um exemplo para vocês aí, ó. Ácido hipocloroso, que seria esse aqui, ó. HClO. Então perceba que todos esses ácidos inorgânicos, sem exceção nenhuma, isso não vai ter exceção, né? Que é uma coisa boa na química, que quase tudo na química tem exceção, mas nesse caso não terá. Eles começam com H, ó. Começa com H, tá vendo? Vou tirar aqui um pouquinho. Ele começa com H, esse aqui também, ó. A quantidade não importa. Esse começa com 2 Hs, esse primeiro começa com 1. Tá, ó. Esse aqui, ó, 1 H, esse aqui começa com 2 Hs, né? Esse aqui também, ó, começa com 2 Hs. Existe um outro ácido, só para você não achar que é 1 ou 2, existe um ácido que chama-se fosfórico. Vou colocar aqui embaixo. Então, o ácido fosfórico, ele tem a seguinte fórmula. Esse é legal você anotar no teu caderno aí, ó. Ácido fosfórico. Esse é bom saber a fórmula. H3PO4. Tá, então, H3PO4, ácido fosfórico. Lembra? NP, apareceu o P aqui, ó. E K, adubo. E esse também é usado na indústria alimentícia, tá? Para fazer bebidas. É ele que dá um gosto, assim, mais azedo para refrigerante. Porque tem muito açúcar, né? Você não conseguiria tomar se tivesse tanto açúcar assim, que é um gosto horrível. Então, eles colocam uma substância azeda, que é característica dos ácidos, para ter um gosto um pouco melhor. E aí eles usam esse aqui, ó. Então, ó, esse tem 3 hidrogênios na frente, né? Ó. Esse tem 1 hidrogênio, esse tem 1 também, ó. Esse também tem 1 e esse também tem 1. Então, perceba que os hidrogênios começam com H. Só porque começa com H é ácido? Não, não é ácido. Porque, por exemplo, a água. A água, ó, H2O. H2O. Você fala, começou com então a água é um ácido. Não, a água ela é um óxido. Então, se eu tiver o oxigênio no final e o hidrogênio na frente, ou seja, oxigênio e mais um elemento somente, você tem a função que chama-se óxido. Tá? Então, a água, embora comece com H,
a função dela é óxido. E aí o resto, né, começa com H, é ácido. Beleza? Começou com H, você pode falar que é ácido. Tranquilo, pessoal? Então, a próxima aula, nós iremos continuar com as regrinhas de ácido, né? Mas não esqueça, pessoal, dessa aula ter sido bem aprendida e a aula anterior também, tá? É bem importante que você dê uma olhadinha na aula anterior lá. É para que todas que nós já passamos fique bem firme na tua cabeça, para que a próxima se fique mais fácil, tá? Então, boas aulas para vocês. Acho que vocês têm mais aula hoje ainda, né? Então, na próxima aula, quarta-feira, né, que nós teremos outra aula, né, não me lembro agora o horário, mas enfim, a próxima aula nós continuaremos aí com a parte de ácidos, depois bases, depois sais e depois óxidos, tá? Para você entender sal, por exemplo, que vai ser a terceira que nós estaremos vendo, você tem que ter entendido o ácido é base, porque um ácido mais uma base, somando os dois, vai formar os sais. Tá? Então, se você não entende ácido, não entende base, você não vai entender sal também, porque é simplesmente uma somatória dos dois. Tá? Então, não deixe de ficar revendo essas aulas e realmente estudando, tá, pessoal? Não é porque a aula vai acabar agora acabou, só no próximo dia eu vou ver química novamente. Não é assim que funcionam os estudos, tá? Então, já pega o teu material, tem o teu livro, tem um capítulo falando sobre isso, sobre ácido, base, né, funções inorgânicas. Já leia esse capítulo. Então, a tarefa de casa de hoje, para você postá-la no Eclass, tá? Lembra que tudo isso que eu estou colocando, né, essas atividades do Eclass valem nota. Então, qual que vai ser a tua tarefa de hoje? Estão me ouvindo aí, né? Você vai pegar o seu livro e vai anotar e vai fazer um resumo, bem resumo mesmo, coisa de meia página no máximo, tá? Meia página no máximo, fazer um resumo das funções ácidos e bases que estão no teu livro, tá? Essa é a tarefa de casa de hoje. Daí eu fico olhando lá para ver quem postou, tá bom? Então, pode postar na data de hoje também, tá? Então vai ser aberto o link na data de hoje e aí você faz essa postagem na data de hoje e mande lá, por exemplo, para os teus amigos para que eles saibam que tem tarefa hoje, tá? Que hoje teve pouca participação. Então, beleza, pessoal? Grande abraço, Deus abençoe e até a próxima aula.